E aí, pessoal? Vem cá, você tá na dúvida se você assiste ou não Sense8? Deixa eu contar uma história para vocês. No final do século XVIII, lá na Inglaterra, o pessoal não estava muito satisfeito com a política escravocrata que a coroa inglesa praticava nas colônias. Aí eles começaram uma campanha abolicionista, tipo a que rolou no Brasil no século XIX também. Bom, uma das principais estratégias que os abolicionistas da Inglaterra usavam era fazer desenhos dos instrumentos de tortura que eram usados nos negros, imprimir esses desenhos em panfletos, distribuir pela cidade esses panfletos, imprimir cartazes, pendurar cartazes nos muros da cidade. Eles chegavam até a levar alguns negros libertados em reuniões sociais só para mostrar para as pessoas as cicatrizes que ficavam nas costas dos negros depois dos açoites. Aí você me pergunta, qual a necessidade de fazer tanta propaganda do sofrimento dos negros? Só para convencer as pessoas de que alguma coisa tão horrível era errado? Como que as pessoas conseguiam não enxergar que algo assim era tão desumano? E o mais importante, o que Sense8 tem a ver com isso? A explicação para tudo isso é uma coisa que a ciência começou a estudar de verdade no final do século passado. Uma coisa chamada empatia. É por causa disso que era tão importante envolver os ingleses da época nessa discussão, e esse é o fio da meada de Sense8 da Netflix. O termo e a ação relacionada à palavra empatia sempre existiu na sociedade de uma forma ou de outra, mas o interesse da ciência pelo assunto é coisa de uns 30 anos para cá, pelo menos de uma forma mais ampla. Quando um assunto qualquer se torna de interesse da ciência, eles pegam a coisa, dissecam a parada, começam a formar hipóteses e descobrem coisas interessantes. Sense8 é uma obra de ficção. Logo, eles pegam essas hipóteses e essas coisas interessantes que a ciência descobre, extrapolam o conteúdo e criam uma obra de ficção em cima. E onde é que está a ciência por trás de Sense8? Logo depois que eu terminei de assistir a primeira temporada, eu tinha anotado uma série de coisas que eu ouvi na série e que me remeteram a coisas que eu tinha ouvido, ou visto, ou lido alguma coisa a respeito, ou assistido algum documentário em algum momento da minha vida. Daí eu fui na internet e comecei a pesquisar. São essas coisas que eu vou comentar aqui nesse vídeo. O principal assunto que me chamou a atenção foi a questão da empatia. Mas existem outras coisas também relacionadas à série, como entrelaçamento quântico, teoria das cordas, coisa e tal, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, vou falar sobre empatia, porque todo esse resto é mais brisa da minha cabeça mesmo. Mas uma coisa eu garanto pra vocês, nada que eu falar aqui nesse vídeo vai ser spoiler pra série, ok? Bom, mas que raio é esse negócio de empatia? O pessoal lá no século XVIII, eles já tinham uma boa noção, mesmo que não comprovada, não estudada, de que é muito mais difícil você permitir ou até mesmo você infringir um sofrimento a um outro ser vivo se você não conhece ou não entende direito o sofrimento que você está impondo a esse outro ser vivo. Hoje em dia já se sabe que existem dois tipos de empatia. O primeiro é a empatia afetiva, que é quando você presencia alguém chorando, por exemplo, imediatamente você tem uma reação física à situação daquela pessoa. Você se sente triste, mesmo sem saber por qual motivo você está se sentindo triste. Isso acontece muito em berçários. De repente um neném começa a chorar e os outros todos começam a chorar também, mesmo sem ter motivo para isso. A outra empatia é a empatia cognitiva, que é mais social. É quando você compreende a situação da outra pessoa e você consegue entender o quanto e o porquê ela está sofrendo. Enfim, nas duas situações o que acontece é que você se conecta com alguma coisa dentro de você que te faz entender e sentir uma dor que não é sua. Os cientistas, fazendo lá as coisas complicadas que os cientistas fazem, sabem hoje que o nosso cérebro tem uma coisa chamada neurônios espelho, que são neurônios dentro da nossa cabeça que têm uma tendência a reproduzir sentimentos / sensações que não acontecem dentro do nosso corpo, que não acontecem ao longo do nosso corpo, digamos assim. Sabe quando você está num lugar e tem uma pessoa tirando pelinha da unha, dela dá aquele puxão assim, você sente aquele arrepio que gela a espinha inteira? Então, aí são os seus neurônios espelho trabalhando. Os neurônios espelho eles são muito importantes nos nossos processos de aprendizado, sobretudo nas crianças. Quando um nenenzinho fica copiando o que os pais fazem, fica imitando os adultos, então, aí também são os neurônios espelho trabalhando. A sociedade moderna foi construindo ao longo dos séculos estruturas que tornam cada vez mais difícil essa empatia entre as pessoas. Hoje em dia, é quase como se as coisas fossem fabricadas no supermercado e desaparecessem quando você coloca no saquinho e põe na rua para o lixeiro levar. Sendo que a gente sabe que não é bem assim. Ao mesmo tempo que hoje em dia você pode ficar sabendo em tempo real o que um sujeito lá no outro lado do mundo está comendo no almoço, fica muito fácil você desencanar dos problemas da sua vizinhança, da sua família,
e fazer de conta que esses problemas não existem. Afinal de contas, para que você vai querer saber dos problemas do seu bairro se você pode saber o que um japonês está comendo no café da manhã, não é verdade? À medida que os cientistas sociais começam a perceber a necessidade / falta de empatia na sociedade ou entre as sociedades, esse assunto começa a se tornar tema de vários debates, seminários, etc. E junto desses debates é que vem as coisas mais bacanas pra gente, que são as teorias da conspiração. Há quem diga que esse processo todo de individualização da sociedade nada mais é do que um grande esquema global de imbecilização das pessoas para que elas nunca deixem de ser manipuláveis. Já pensou se de repente, assim como os ingleses do século XVIII começaram a boicotar os produtos que eram feitos à base de mão de obra escrava, como o açúcar, por exemplo, a sociedade moderna começar a questionar o custo de se usar tênis e celulares que são fabricados à base de mão de obra barata? Sei lá. Sense8 evidentemente faz uma releitura dessas teorias todas. Ela pega o que a ciência já sabe, ela pega essa capacidade que o ser humano tem de se colocar na posição do outro, ela extrapola o que a ciência já sabe, ela mistura todas as teorias da conspiração e cria uma história de mistério e de suspense que eu acho muito bacana. A série, como você já deve ter visto no trailer, trata da história de 8 pessoas que de repente se veem unidas psiquicamente. Uma espécie de entrelaçamento quântico de almas. Elas moram em cidades diferentes, em regiões diferentes do mundo, elas têm estilos de vidas diferentes, elas têm opções sexuais diferentes, etc, 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 mas todos eles, num determinado momento, começam a experimentar uma espécie de expansão da mente. É como se todos eles, de repente, passassem a ser um só, como se eles dividissem uma consciência coletiva. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito desse tipo de história. A trama da série não trata de pesquisas científicas, laboratórios sociais, nada disso. É uma história muito bem desenvolvida que eu viciei lá pelo 3º episódio. Mas sobre esse desenvolvimento da trama, eu não vou falar nada, até mesmo porque eu já falei que esse é um vídeo livre de spoilers, certo? Pessoa, mas se você ainda não se convenceu sobre a série, eu só tenho mais uma coisa para te falar. Sense8 foi desenvolvida pelos mesmos criadores de Matrix, os irmãos Andy e Lana Wachowski. É possível você não gostar da série, evidentemente, mas você tem que reconhecer que a série tem tudo para dar certo. Mas é isso, pessoa. Se você não viu a série, eu aconselho realmente que você veja. Mas vá ver de mente aberta, porque é isso que a série te propõe fazer. São 12 episódios e quando você terminar, provavelmente já vai ter aqui no canal um outro vídeo comentando o desenvolvimento da trama da primeira temporada. Mas antes disso, se inscreve no canal para outros bate-papos. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha para mim e compartilha com essa galera que também curte série. O importante é ficar todo mundo por aqui pra gente continuar debatendo série, debatendo histórias, que é o que a gente gosta pra caramba, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau.